O texto Produção Cultural, da Linda Rubin, que está no livro Organização e Produção da Cultura, traz um pequeno panorama a respeito da produção cultural que vale a pena a gente dar uma atenção nesse momento. Ela começa o texto destacando que a produção cultural, a atividade do produtor cultural, é uma atividade recente, pouco conhecida, em processo de constituição. Ela destaca que, fundamentalmente, ela surge aí no país em meados da segunda metade dos anos 90, que é justamente o mesmo período que surge a tão falada Lei Rouanet, tão falada e pouco conhecida por muita gente, muito falada no senso comum, a respeito da Lei Rouanet, que surge em maio de 95, e é o momento em que acontece o reconhecimento legal da existência da atividade de produção cultural e enquanto intermediação, a atividade profissional enquanto intermediação de projetos culturais. Então a autora, nesse texto, ela se propõe a discutir, a definir o que se entende como produção e como produtor cultural. E aí, citando Gramsci, com seu já conhecido estudo sobre os intelectuais, que está aí no livro A Formação dos Intelectuais e a Organização da Cultura, ela diz que, além da sempre lembrada oposição entre intelectuais tradicionais e orgânicos, Gramsci também faz uma distinção de três tipos de intelectuais. Aqueles que criam, os artistas e cientistas aí envolvidos nisso, aqueles que transmitem e difundem a intelectualidade, a cultura, os educadores e os profissionais da comunicação, e aqueles que organizam a cultura, os gestores e produtores culturais. E todos esses são imprescindíveis para a lógica de funcionamento do sistema cultural. Um sistema cultural não funciona sem a operação conjunta de quaisquer um desses três elementos citados, desses três tipos de intelectuais citados. Muito embora só o primeiro, o intelectual criador, seja habitualmente lembrado como vinculado à ideia de intelectualidade. Para Gramsci, todo ser humano é potencialmente um intelectual, mas apenas alguns que executam socialmente a atividade no seu cotidiano, executam socialmente a atividade de intelectual. Um sistema cultural ele não pode se apoiar exclusivamente no criador. Sem gestores, sem transmissores, o sistema cultural não se mantém. Então, um sistema cultural, a existência da cultura, passa por três pontos fundamentais: criação, transmissão e a organização. E aí, desdobrando um pouco mais, o Albino Rubin, citado no texto, ele diz que a organização de um sistema cultural passa por 7 pontos: a criação, inovação e invenção, a transmissão, difusão e divulgação, a preservação e a manutenção, a administração e a gestão, a organização e a crítica, reflexão, estudo, pesquisa e investigação, e a recepção e o consumo. Momentos esses que devem ser todos diferenciados, diagnosticados, analisados e articulados em busca de políticas culturais que compreendam o sistema em sua totalidade, compreendam que o sistema cultural, para funcionar, tem que operar com todos esses campos em conjunto. E aí, pegando esse gancho desses 7 pontos, eu relembro da live com o Romualdo Lisboa, diretor do Teatro Popular de Ilhéus, que está aqui no canal, onde ele fala do funcionamento do Teatro Popular de Ilhéus com quem eu trabalhei. E esses 7 pontos que o Albino Rubin destaca, a criação, a transmissão, a preservação, a administração, a organização, a crítica, estudo, pesquisa e investigação e a recepção, seria uma idealização de que cada setor desse tivesse um profissional especializado. Mas nas 3 conversas que a gente teve, tanto a com o Romualdo, quanto a com o Lelo, quanto a com o Jorge, a gente percebe que no campo prático, o artista que estaria supostamente só envolvido no processo de criação, seria o intelectual envolvido só no processo de criação, ele acaba também se engajando necessariamente em todos os outros setores. Como o Jorge destacou, ele percebeu em algum momento que se ele não se produzisse, que ele não se vendesse, ninguém ia vender ele. Ele não fazia parte, não faz parte de um sistema mainstream, não tem
a grande mídia por trás, a indústria cultural trabalhando por trás. Então ele entendeu que ele tinha que se organizar enquanto gestor, enquanto organizador desse processo, para fazer com que esse trabalho dele pudesse ter a chance de encontrar o campo da recepção, o campo da formação de plateia, através do investimento, do trabalho, do estudo dele, para além do campo da criação, mas para o campo da administração, da gestão, da organização, de entender o processo de cultura como um negócio, como algo como um produto, uma força de trabalho que é vendida em troca do ingresso. Então, assim como um pedreiro levanta um muro em troca de uma remuneração, um artista produz arte em troca dessa remuneração, dessa troca de negócio. Então, estabelecer essa diferenciação social do trabalho, como diz aí no texto da Linda Rubin, a especialização desenvolvida através desse processo de divisão social do trabalho, que acompanha a história da sociedade humana, é preciso que as práticas de trabalho do profissional da cultura sejam reconhecidas, elas obtenham o reconhecimento social, elas ganhem a distinção social, para que essa prática ganhe um substantivo mais significativo. A possibilidade da criação de legislações específicas que regulem as práticas, que regulem o setor, que é um campo que produz não apenas arte no sentido abstrato da palavra, mas gera emprego, movimenta a economia, movimenta uma substancial porcentagem do PIB do Brasil e do mundo, e emprega direta e indiretamente milhões de pessoas no mundo. Não estão operacionalizadas no campo da cultura apenas os artistas e técnicos. Toda uma cadeia produtiva envolvida a partir dessa prática da atividade cultural, dessa prática da produção cultural. Então, entender esse sistema no sentido mais amplo da palavra é fundamental para que se desenvolvam esse campo. E é fundamental assinalar que de todos os pontos de vista possíveis envolvidos no processo, acaba sendo fundamental para que o produtor cultural, aliado a essa sua sensibilidade artística, aliada ao entendimento desse produto como algo a ser vendável, a gerar renda, a gerar recurso, a mobilizar a sociedade de algum modo, que ele tenha, aliado a esse conhecimento, uma espécie de encantamento, de um compromisso, de entender a arte e a cultura como um processo político, social, de intervenção. Sem esse apego, sem essa proximidade, sem esse vínculo, dessa paixão, desse compromisso, dificilmente ele vai poder vivenciar plenamente esse mercado, porque não é só uma perspectiva do romantismo, mas de entender que aquele produto, o argumento de venda dele, é no campo da subjetividade, é no campo do afetar o humano, afetar a prática, de poder alcançar um campo que vai além das... É sim um negócio, é sim algo que mobiliza recursos, que gera empregos, que move dinheiro, mas é um processo de afetar positivamente a sociedade através da formação crítica, da educação, de valores democráticos que respeitem a pluralidade, as diferenças, de pensar em construir de algum modo uma sociedade mais justa, um mundo mais humanizado. Então isso também faz parte dessa relação de negócios, também deve fazer parte do processo de formação desse produtor, dele acreditar que aquele trabalho não é sim um negócio, mas não é só um negócio. É um negócio que pode afetar significativamente o funcionamento da sociedade. Essa percepção a mais, esse plus a mais do pensamento, é o que provavelmente diferencia esse produtor cultural de um profissional comum, de outras áreas, de outros campos de trabalho. Por fim, separei aqui um trechinho final do texto, que vale a pena ler para deixar bem registrado. Apesar do produtor cultural não ser, em seu sentido forte, um criador cultural, ele deve ter abertura e contato com os procedimentos de criatividade, não apenas para compreender tais processos, fundamentais da existência da cultura, como também exercer a criatividade e a imaginação no desenvolvimento de projetos, eventos e produtos culturais formatados por ele. Como vimos, a formulação de ideias para projetos
é uma das atividades mais nobres para um produtor cultural. Através dela, o produtor pode dar uma contribuição singular ao próprio desenvolvimento da cultura. São essas ideias que encerram o texto e que fazem link com o que eu falei há pouco. A ideia de é um negócio, mas é um negócio do campo da criatividade, da sensibilidade, que afeta significativamente a mudança da sociedade, da cultura em que a gente vive. Ter isso em conta no desenvolvimento de seus trabalhos é fundamental para definir qual é a condução profissional que você vai ter dentro desse campo.